Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é quinta-feira e eu só coloco vídeo no canal do YouTube no domingo. Mas hoje, quinta-feira, eu me senti uma vontade imensa de bater um papo com vocês a respeito de um sonho que eu tive com o meu filho. Um sonho muito intenso, muito real, que eu preciso dividir com as pessoas esse sonho. Tem gente que acredita em sonho, tem outras pessoas que não acreditam, mas não tem importância. Eu vou falar para vocês e fica a critério de vocês acreditar ou não. Mas antes eu quero falar para vocês uma coisa que eu nunca falei, mas pelos meus estudos acho que vocês têm mais ou menos uma base do que eu falo, né? Que eu falo sobre a espiritualidade. Sempre eu estou falando da espiritualidade. E eu, em 2019, eu conheci, não, foi 2019 não, foi 2009 mesmo. Eu conheci a doutrina espírita. E eu comecei a estudar os livros básicos da doutrina, a codificação de Allan Kardec, os livros. E aquilo foi me dando uma abertura de consciência bem grande. No começo, eu passei uns 4 anos só estudando e prestando atenção se aquilo tinha fundo de verdade, se aquilo... Fundo de verdade é assim, modo de dizer, né? Porque quem sou eu para saber de verdade? Mas pelo menos eu tirar um raciocínio daquilo que eu estava lendo, que eu estava ouvindo. E aquilo foi crescendo, crescendo. Hoje em dia eu estudo bastante essas obras e eu digo uma coisa a vocês, que esse estudo me deu muita força, muita confiança, muito equilíbrio emocional. Por quê? Porque eu sei disso. Porque quando aconteceu o falecimento do meu filho, eu aqui tão longe, eu me senti muito amparada pela espiritualidade. Isso me trouxe uma confiança muito grande e depois de todo o acontecimento, uma consolação incrível. Então, minha gente, foi para mim uma descoberta. Foi para mim uma descoberta grande, porque eu respeito todas as outras religiões, todas as outras doutrinas. Eu venho do catolicismo, amo o catolicismo. Eu já participei também dos evangélicos. Vou sempre à igreja. Mas, minha gente, se eu não tivesse essa base, que eu vim para aqui, para a Alemanha, aprender, que no Brasil eu nunca me interessei, nunca. Só aqui que eu vim me interessar, então eu acho que eu não sei como eu estaria agora, no momento que eu estou. Eu não sei como eu estaria, se eu estaria bem como eu estou agora, porque faz 1 ano desse acontecimento e eu estou me sentindo bem, com a mente tranquila, coração tranquila, consciência tranquila. Tudo isso eu adquiri através desses estudos, porque dá uma consolação muito grande de você saber que o seu filho não morreu. O que morreu foi o corpo. Que o corpo
da gente é como se fosse a roupa do espírito. Então isso dá uma consolação muito grande na vida de uma mãe desesperada. Saber que seu filho está num plano espiritual, que ele não morreu. E isso, para mim, foi assim um divisor de água na minha vida. E tem também a projeção astral, né? Que eu não sei se vocês conhecem aí na internet, muita gente que fala sobre isso e tudo mais, né? Sobre isso. Essa projeção astral é quando a gente dorme, que o espírito da gente, ele sai do corpo e ele vai para outros planos. Plano espiritual, vai para outros cantos. Depois, é claro que ele volta, né? E isso aí tem até uma comprovação disso na Bíblia. Na Bíblia tem uma comprovação disso, porque no momento eu não estou lembrando agora do capítulo, se é em João e qual é o capítulo que tem, que fala sobre o arrebatamento e que a pessoa não morreu. A pessoa foi lá no céu em espírito e depois voltou. Depois eu vou ver esse capítulo direitinho para poder explicar para vocês direito. Mas isso tem isso na Bíblia. Então, minha gente, eu só tenho a dizer a vocês que foi uma coisa muito incrível esses aprendizados na minha vida, para poder eu passar por essas dores tão grande, e não chegar ao ponto de enlouquecer. Porque se a pessoa não tiver uma base espiritual muito boa, é muito capaz da gente cair numa depressão depois da morte de um ente querido, e ainda mais uma morte tão repentina, né? Sei que a morte é para todos nós, mas ainda não estamos nesse patamar de aceitar assim numa boa. Mas quando a gente tem essa base, uma base espiritual, seja em qual religião for, aonde você estiver se sentindo bem, que você passou por uma coisa dessa e você foi acolhida na sua igreja, no seu templo, aonde quer que seja, que você esteja, que você foi acolhida e você se sentiu bem, é lá que você deve estar. Porque em todo canto o socorro de Deus está. Em todo canto, minha gente. Em todo canto Deus está para socorrer a gente. Então, eu vou agora passar para o sonho que eu tive com meu filho, que tem tudo a ver com essa projeção astral. Foi o seguinte, eu sonhei que eu me encontrava com o meu filho, ele não vinha se encontrar comigo. Esses sonhos, os primeiros, ele sempre veio se encontrar comigo, até aqui na minha porta ele veio. Mas esse último sonho, ele não veio, eu fui lá onde ele estava. Eu fui num lugar que eu nunca vi esse lugar aqui nesse mundo que a gente vive. Um lugar muito diferente, que eu ia numa nave, como se fosse uma nave espacial, que eu estava dentro dessa, parecia um ônibus, mas não era um ônibus que andava no chão, era no ar. Uma coisa incrível, eu me sentia bem leve. E chegava num canto, esse transporte parava e descia, ficava na terra. A porta se abriu e eu saí dali de dentro. Eu olhava para um canto, olhava para outro, não tinha nada que eu já tivesse visto na minha vida. Era tudo tão diferente. E
olhei assim para um lado e tinha umas pessoas dadas as mãos uma com a outra. Não sei se vocês lembram daquela dança de ciranda que tinha antigamente. Aquela ciranda que a gente pegava na mão um do outro e ficava rodando naquela dança e cantando a música e dançando da ciranda. Pronto, tinha uns pessoal que eu nunca tinha visto na minha vida naquela dança. Eu olhava, estava aquele pessoal naquela dança. Aí eu achava bem bonito aquilo. Aí, de repente, eu olhava para o lado. Quando eu olhava para o lado, tinha assim como se fosse um banco de madeira. E quem estava lá sentado era o meu filho. E eu olhava para ele e ele estava olhando assim lá para o horizonte, sabe? Sabe como uma pessoa está contemplando uma paisagem, uma coisa bem bonita? Ele estava assim, com esses olhos olhando para aquela paisagem tão linda que estava do dia, do sol, aquela das nuvens. Ele estava olhando para aquela paisagem assim, bem admirado. E aí eu dizia, meu filho, o que você está fazendo aí? Ele olhava para mim, aí dizia, mãe, e a senhora, o que é que está fazendo aqui? Aí eu disse, meu filho, eu vim te ver. Aí ele dizia, mãe, eu estou aqui agora eu estou bem aqui, mas antes eu estava muito oprimido. Onde eu estava muito oprimido. Aí eu disse, mas meu filho, então me dê a sua mão. Eu dava um abraço bem grande nele e pegava na mão dele e dizia assim, meu filho, vamos ali, olha, aquela roda ali do pessoal dançando. Vamos entrar naquela roda, vamos dançar também de mãos dadas? Aí ele dizia, vamos. Aí ele ficava meio assim. Eu dizia, não, meu filho, vamos. Sabe por quê? Porque ninguém está te vendo. Só quem está te vendo sou eu. A gente vai, eu pego na mão do povo, você pega também, e a gente começa a fazer o que eles estão fazendo ali, aquela dança, naquela roda. Eu levava ele pegado na mão e entrava naquela roda, eu pegava na mão dele e ele pegava na mão de outra pessoa. E a gente continuava aquela roda como se fosse uma ciranda. E aí, daí a pouco, eu já não me via mais com ele naquela ciranda. Eu já me via com ele em outro canto, deserto, que não tinha muita coisa. Era assim como se fosse um deserto. Aí ele dizia assim, mãe, a senhora fique aí, porque agora eu já vou. Aí eu dizia, não, meu filho, não vá agora não. Ele dizia, não, mãe, eu já vou. Eu estou bem, mas eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Aí eu, num fechar de olhos, que eu fechava o olho, eu já não via mais o meu filho. Olha, eu me arrepiei todo dia quando eu conto esse sonho. Quando eu me lembro desse sonho. Foi exatamente do jeito que eu estou contando a vocês. Eu fico toda arrepiada. Aí quando eu olhava de lado, eu não via mais ele. Ele disse que tinha que ir e foi. Aí eu ficava ali, naquele deserto, e via um depósito que tinha uma água. E dava uma sede em mim. E eu ia lá naquele depósito de água e começava a tomar água. E pensar, meu Deus, meu filho. Aí no mesmo instante eu me lembrava, que Jesus te abençoe, meu filho. Que Jesus te ilumine, te guie teus passos. Quando eu terminei de dizer que Jesus te guie teus passos, nisso eu me acordei. Olha, gente, quando eu me acordei, a sensação era que ele estava ali do lado. Eu ainda estava ouvindo a voz dele dizendo, mãe, eu tenho que ir. E disse que estava oprimido. Aí eu fiquei com aquela sensação, na mesma hora eu me levantei, peguei um caderno, fui lá no banheiro, para não acordar o meu marido, e escrevi esse sonho todinho. Ele está escrito no caderno. Nesse caderno aqui, que eu tô com ele aqui na frente, ó, ele tá escrito o sonho. Aí eu terminei de escrever o sonho. E eu disse, meu Deus, eu vou estudar mais sobre isso para ver o que tem a ver esse sonho. E depois eu comecei a pensar bem muito.
nessa fala que ele falou que estava oprimido. Então eu comecei a pensar que ele não estava ainda no lugar, no plano astral que ele deveria estar. Eu achei que ele estava aqui, ainda por aqui. E estava vendo muita coisa, estava sentindo muitas dores. A minha dor, a dor do pai dele, a dor da esposa dele, com a filhinha. Ele estava sentindo tudo isso, o espírito dele estava sentindo tudo isso e estava ficando oprimido. E ele, nesse lugar que eu fui, onde ele estava, foi um lugar que eu fui para me encontrar com ele, para ele me dizer que ele tinha que ir para esse outro lugar, que eu quero dizer que seja a luz. Ele foi para a luz, ele foi para um lugar no plano espiritual, onde ele deveria estar desde o começo. Na minha observação com os estudos e na minha consciência, no meu pensamento, para mim, ele não estava ainda nesse onde ele diz que ia estar. Ele estava por aqui ainda, sentindo todo esse sofrimento da gente e ficando oprimido. E alguém com a divina misericórdia de Deus buscou-lo para esse lugar, aonde eu fui me encontrar com ele, e de lá ele foi levado para a luz. Porque quando ele saiu de perto de mim, eu senti uma saudade muito grande, mas no mesmo instante senti o meu coração preenchido. E senti logo uma paz, uma coisa boa. E quando eu me acordei com as palavras dele, dizendo: mãe, eu tenho que ir. Eu estava muito oprimido. Então, para mim, minha gente, eu tenho certeza assim, que ele agora está onde ele deveria ter ido no começo, que ele não foi, mas agora ele está. E eu sinto que o meu filho está bem. Eu sinto que ele não está mais oprimido. Porque o que meu filho sentiu, eu também senti. Essa dor muito forte, ele sentiu, eu senti também. Então, minha gente, tem sonhos que a gente sonha, que a gente não dá importância. A gente não dá importância aos nossos sonhos. Eu não dava importância a sonho assim, não. Mas depois disso, depois desses acontecimentos todos, eu venho dando muita importância ao sonho. Principalmente quando a gente sonha com pessoas que já se foram. Porque muitas vezes elas trazem elas trazem algo que você precisa saber da vida deles, como eles estão passando. E eu, depois desse sonho, fiquei muito, muito aliviada mesmo. E eu não sonhei mais com meu filho. Não sonhei mais com ele. Esse foi o último sonho. Eu espero que meu filho esteja muito bem, espero não. Eu tenho certeza que ele está bem, porque eu estou me sentindo bem, eu estou calma, estou tranquila. As coisas estão tudo se encaminhando bem. E como tudo passa na vida, todas essas dores passaram. Ficou a dor da saudade com amor. É isso que eu sinto agora, a dor da saudade com amor. E digo a vocês, prestem atenção nos sonhos, porque os sonhos não é brincadeira não, gente. Os sonhos é verdade. Eles vêm trazer algo para alertar as pessoas, viu? De uma forma ou de outra. Não digo todos os sonhos, porque às vezes a gente vai dormir com a mente cheia, assiste uma televisão, assiste um filme, e o nosso cérebro tem capacidade muito grande, o nosso cérebro, e ele vai trabalhar sobre aquilo que a gente passou no dia a dia, aquilo que a gente assistimos. Por isso que é bom a gente escolher o que a gente vê na televisão, o que a gente assiste, tudo isso porque o cérebro da gente vai trabalhar isso à noite. Só que nesse dia eu não assisti filme
de jeito nenhum sempre eu procuro assistir documentário, essas coisas assim para eu ficar mais calma, sabe? E todas as noites, antes de dormir, eu falo com meu filho, converso com ele, rezo para ele, peço a Jesus por ele, abençoo ele. Isso todas as noites eu faço isso, porque eu amo meu filho e vou continuar fazendo. Do jeito que eu faço para os meus 2 filhos aqui, eu faço para ele também, porque ele não saiu, não, ele existe. Eu trato ele como ele se fosse, como ele estivesse aqui. E eu quero dizer a vocês, minha gente, que eu estou muito, muito assim, com uma confiança muito grande, que o meu filho está bem. E ele está bem mesmo. Quero agradecer a vocês, agradecer a espiritualidade e dizer, creia em Deus em primeiro lugar e também na imortalidade da alma. A base do Espiritismo é a crença em Deus e a crença na imortalidade da alma. São 5 pilares, eu estou falando só de 2 agora. Mas que vale a pena a gente estudar para a gente se fortalecer melhor. Não dizendo que você não se fortaleça na sua, onde você esteja, aonde quer que você esteja, você vai ser fortalecida, você vai ser acolhida em tudo que a gente passa, porque Deus ele está dentro de nós e em toda parte, em todo canto. Onde você estiver, Deus está com você, está mandando socorro para você, está mandando o alento, está mandando a calma e a tranquilidade. Mas quando a gente tem uma base mais profunda dentro da nossa crença, isso flui mais leve, mais tranquilo. É isso que eu quero dizer. Então, aqui já é a noite. Boa noite, aí é boa tarde. Eu quero dizer a vocês que fiquem com Deus. Que Deus ilumine vocês. E tenham uma boa noite e um sonho. E um sono tranquilo. Que Jesus nos abençoe. Amém. Tchau. Até a próxima.